Boa noite, a TV PT está no ar, mais uma vez. Hoje a gente vai ter aqui um grande debate. Vai ser uma grande conversa sobre as prefeituras do PT e o enfrentamento à coronacrise, a essa epidemia que assola tanto. Né? Estão aqui comigo hoje Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, foi candidato a presidente pelo Partido dos Trabalhadores, ex-ministro, né? E, enfim, tantas outras coisas. Temos também o Ari Ivanazzi, que é prefeito de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Gil Carlos, prefeito de São João do Piauí, no Piauí, Edinho Silva, prefeito de Araraquara, em São Paulo, a Moema Gramacho, que é prefeita de Lauro de Freitas, na Bahia, ela é essa cadeira vazia que ela vai chegar daqui a pouco, ela está numa reunião, trabalhando aí para combater o coronavírus, já já ela chega para conversar com a gente. E, por fim, temos também o Peixoto, que é prefeito de Itacoatiara, no Amazonas. Bom, agradeço a presença de todos. A gente está aqui na TV PT diariamente, com 2 programas. E hoje vamos tratar especificamente sobre a questão dos municípios que são governados pelo PT e como está sendo organizado. A gente sempre começa falando do número de casos, o último balanço, mesmo sabendo que esse balanço oficial é subnotificado. Então, a gente tem 33.682 casos confirmados, 2.141 mortes causadas pelo coronavírus. Lembrando, esse é o número subnotificado. Quem vai começar aqui os trabalhos falando com a gente é o Fernando Haddad, que vai falar sobre esse período que a gente está vivendo no país e como é difícil para as prefeituras enfrentar um governo como esse. Haddad, boa noite. O senhor precisa abrir seu microfone. Vamos lá, boa. Eu queria cumprimentar os companheiros todos, prefeitos, cumprimentar a direção do partido, cumprimentar pela iniciativa de formar a TV PT, um espaço muito importante para a gente debater os assuntos nacionais com a militância. Então, meus parabéns aí pela iniciativa. E vou começar falando de 2 pressupostos básicos que eu entendo que sejam fundamentais para a gente avançar numa política municipal adequada aos novos tempos. O primeiro é afastar qualquer possibilidade de prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos. Isso é um atentado contra a democracia. É óbvio que pode acontecer, no limite, o adiamento por algumas semanas das eleições num caso extremo, como aconteceu em vários lugares do mundo, né? Eleições foram postergadas 4 semanas, 3 semanas, até 2 meses, mas ninguém pensa em prorrogar mandato. Isso está fora da ordem do dia no mundo inteiro e nós não deveríamos brincar com esse tipo de coisa. Prorrogação de mandato é coisa de ditadura e não traz boas lembranças em nenhuma hipótese. Então, vamos respeitar o calendário e adequar as necessidades da população ao calendário eleitoral. Se tiver que postergar algumas semanas, é natural que isso aconteça, embora a gente torça para nem isso ser necessário. Né? Se o governo souber conduzir a crise, nós vamos estar numa situação de mais normalidade até o final do semestre. Segundo ponto, não adianta o governo querer fugir às suas responsabilidades, o governo federal. Isso o governo está querendo escapar do problema. Por exemplo, em relação às famílias de baixa renda, o governo ofereceu R$ 200 por família. Se não fosse o papel da oposição, esse projeto teria passado no Congresso Nacional. Graças à oposição, nós revertemos em parte e conseguimos fixar o patamar mínimo de benefício em R$ 600 e pode chegar até R$ 1.200. Mas se não fosse a oposição, o governo Bolsonaro estaria oferecendo R$ 200 por família, o que você sabe, quem está me ouvindo, sabe que não dá para fazer o mercado hoje. Muito bem. O que pode acontecer com governadores e prefeitos? A arrecadação está caindo. Quem está hoje à frente aí dos municípios pode atestar isso. Né?
quantos por cento está caindo a arrecadação em função do isolamento social. Eu falei com os governadores do Nordeste em reunião aberta, inclusive com a participação do presidente Lula, da presidenta Gleisi. No Nordeste, que é a região menos afetada até agora pela pandemia, a arrecadação caiu 40%. Olha, se não houver suplementação por parte da União da queda da arrecadação, os prefeitos que vão assumir em janeiro vão passar 4 anos para tentar consertar o que o Bolsonaro terá estragado em 60 dias ou em 90 dias. Então, nós não podemos permitir que o governo Bolsonaro, que tentou prejudicar as famílias, prejudique prefeitos e governadores. Porque prefeito e governador não tem condição de emitir título de dívida, porque ele é proibido de fazê-lo, não tem condição de emitir moeda, porque ele é um monopólio do Banco Central. A única possibilidade que o prefeito e o governador têm é de ter arrecadação. Se a arrecadação cai drasticamente por motivos alheios à vontade do prefeito e do governador, não há outro. O Pacto Federativo exige da União a suplementação. A briga com o Congresso, o Bolsonaro já estabeleceu. Falou que, acusando o Rodrigo Maia, que é apenas o presidente da Câmara, não responde pelos 513 deputados federais, ele tem um voto. Acusou o Rodrigo Maia de querer sabotar o governo dele. Ora, ele está invertendo os polos. Ele é que está tentando sabotar prefeitos e governadores, porque ele é a única autoridade no país que tem condição de bancar a queda de arrecadação e suplementar os recursos necessários para as máquinas públicas não pararem. Não existe outra autoridade no país. É a autoridade do presidente da República. Ele, portanto, está colocando em risco a saúde financeira de 5.570 municípios, 26 estados e do Distrito Federal, ao se recusar a cumprir a sua obrigação. Não há saída para isso. Não há mágica para isso. Ou a União banca a travessia, ou nós vamos sucumbir tanto à crise da pandemia quanto à crise econômica, que vai se agravar se o governo Bolsonaro continuar se recusando a assumir suas responsabilidades. Então, para mim, a conversa começa com essas duas questões. Não tem prorrogação de mandato e tem que ter reposição dos recursos para que as máquinas funcionem durante a pandemia. Ok. Muito obrigado, Haddad. Eu passo a palavra para o Edinho Silva, que vai começar os trabalhos aí falando sobre a reorganização do Fórum de Prefeitos e Prefeitas do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, Edinho. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os companheiros que participam desse debate. Boa noite a Moema, que daqui a pouco deve estar por aí. Claro, meus cumprimentos aos internautas. Dar os parabéns à TVPT pela iniciativa e dizer que, de fato, nós temos nos empenhado muito para que o Fórum dos Prefeitos do PT volte não só a funcionar, mas que tenha um papel importante na formulação das nossas posições e na construção da nossa unidade partidária, para que possamos enfrentar esse debate. Eu quero rapidamente, porque são muitos companheiros e tem a Moema ainda para falar, eu quero centrar a minha fala, e eu tenho repetido isso em todos os debates que eu vou e tenho participado, pelas redes sociais, pela internet, porque nenhum de nós temos participado de nada que aglutine pessoas. Eu penso que nós estamos vivendo uma situação muito difícil, é a pior crise da nossa geração. Eu nunca vivenciei nada semelhante a isso e penso que nenhum de nós. É como se nós estivéssemos vivenciando
a Terceira Guerra Mundial, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista de mortes, do ponto de vista do que está acontecendo com a economia mundial, o que está acontecendo com aquilo que nós concebíamos como modelo de Estado, como políticas públicas, enfim. É algo impactante na sociedade. Certamente a sociedade não sairá, a nossa sociedade brasileira, a sociedade mundial não sairá a mesma desse processo, nem tampouco as nossas formulações e as nossas formas de organização. Eu penso que nós temos que ir para a ofensiva nesse momento, defendendo aquilo que nós acreditamos, aquilo que faz de nós um partido de esquerda, aquilo que faz de nós, né, um partido que defende a construção de políticas públicas para que elas possam garantir o mínimo de equidade e de igualdade na sociedade. Digo que se tem um derrotado nessa crise do coronavírus, o derrotado é o neoliberalismo, é a concepção neoliberal, são aqueles que defendem o neoliberalismo, né? Porque aqueles que defendem o Estado mínimo, aqueles que defendem a privatização das políticas públicas, aqueles que entendem que só funciona na sociedade aquilo que é privado, né, e o que tudo que é público é ruim, é ineficiente, o que nós estamos vendo no mundo é exatamente o contrário. Os países que têm condições de enfrentar essa crise são os países que têm políticas públicas organizadas, que o Estado tem presença junto à sociedade na prestação de serviços. O que nós estamos vendo nos Estados Unidos é a principal demonstração do que significa a ausência de um sistema público de saúde. O que significa um país não ter um sistema que tenha capilaridade para poder defender a saúde pública. Os Estados Unidos, os americanos, certamente vão carregar consigo, ao longo da história, a marca do país que mais acumulou óbitos diante do coronavírus. E óbitos que têm recorte de classe, que têm recorte de raça, porque estão morrendo nos Estados Unidos aqueles que não têm dinheiro para comprar um seguro de saúde, não têm condições de comprar assistência de saúde. Certo. E no Brasil, eu penso que nos cabe, nesse momento, defendermos um modelo de Estado, defendermos um modelo de Estado prestador de serviço e defendermos o SUS. Se tem um instrumento... concluir, tá? Se tem um instrumento capaz de fazer a defesa das vidas da população brasileira, é o SUS. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que o poder central no Brasil, ou seja, o governo Bolsonaro, ele está partidarizando, ele está fazendo desse momento um momento de disputa política. E isso impede que tenha unidade no país para que possamos unificar as ações na área da saúde por meio do SUS. O SUS tem capilaridade, ele tem condições de fazer a defesa da saúde pública, a defesa das vidas no Brasil. Infelizmente, hoje o governo Bolsonaro é o principal adversário para que o SUS seja eficiente. E, por fim, se eu tiver oportunidade, eu trato num outro momento, nós precisamos sair dessa armadilha que o Bolsonaro criou, que é o antagonismo entre quarentena e defesa da economia. Esse antagonismo ele é falso. Essa contradição ela é falsa, ela não é real. Porque nós queremos que entre em quarentena os brasileiros que tenham condições de entrar em quarentena, aqueles que tenham condições de ficar em casa e, dessa forma, evitar a contaminação e a propagação da doença. Mas nós temos brasileiros que não têm condições de ficar em casa. Os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da segurança pública, os trabalhadores na área de saneamento, na área do transporte e brasileiros que não têm condições financeiras de ficar em casa. Portanto, esses brasileiros nós também queremos defender. Nós queremos defender a quarentena, mas também queremos defender esses brasileiros que são obrigados a saírem de suas residências e estarem trabalhando. E é nosso papel estarmos defendendo que o Estado brasileiro garanta assistência médica caso essa parcela significativa da nossa população venha adoecer. Portanto, essa contradição não existe. Essa contradição criada pelo Bolsonaro para que se crie um antagonismo na sociedade brasileira, ela não existe. E se eu tiver oportunidade,
eu posso aprofundar a minha concepção no outro momento. Obrigado. Vai ter, com certeza. Eu passo a palavra agora para o Ari Vanazzi, prefeito de São Paulo. Eu acho interessante porque a gente tem aqui prefeitos de regiões muito diferentes do país, então a gente pode trazer, mostrar como cada realidade está sendo afrontada por esse governo. Então, por favor, Ari, a palavra está... Boa noite. Você tem que ser sucinto, por favor. Eu vou na linha do Edinho aí. Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui a TV EPT, né, por esse programa, essa oportunidade. Cumprimentar os prefeitos que estão aí, a prefeita Moema, o Haddad, nosso querido companheiro, ex-prefeito de São Paulo, que cumpre um papel importante na sociedade hoje. E cumprimentar todos nós que fundamos o Fórum de Prefeitos do PT. Eu acho que a crise do momento histórico que estamos vivendo também, talvez a gente aprenda a organizar um fórum tão importante com os prefeitos do PT. Eu acho que esse fórum terá uma contribuição enorme no debate sobre conceitos, valores, a recuperação do debate sobre Estado público, sobre economia. Eu acho que a gente precisa valorizar muito esse espaço que nós construímos, e ele será a voz, vamos dizer assim, de uma parcela significativa da sociedade para fazer a disputa política e ideológica, mas também para reconstruir, né, um projeto que deu certo no país, que deu certo no nosso estado e está dando certo nas nossas prefeituras municipais. Cumprimentar, portanto, a todos e a todas. O tema de como os municípios estão enfrentando essa questão do combate ao coronavírus, eu acho que nós, municípios, estamos andando por conta própria, né? Planejando, pensando através da nossa inteligência, através da nossa equipe técnica, através dos conceitos que nós elaboramos na defesa da vida. Mas também é um momento histórico que nós estamos vivendo, que repõe o debate que o Edinho levantou aqui, da importância do papel do Estado público. Hoje não tem um momento melhor na vida da gente, na nossa história política, de história do PT, de confrontar esse Estado público que nós tanto defendemos, que for o que nós construímos, as nossas políticas públicas, contra esse Estado que a burguesia, que o neoliberalismo e que eles que estão no poder hoje defendem, que é a liquidação do Estado público. E estão fazendo isso, inclusive, agora, atualmente, tentando acabar com o SUS, né, acabar com os direitos dos trabalhadores através da reforma da CLT, acabar com a Previdência através da reforma da Previdência. E nada mais importante para nós prefeitos, né, onde a população percebe hoje o papel, recuperar esse debate, reconstruir esse debate e fortalecer o papel nosso enquanto liderança no debate do Estado público. A segunda questão, eu acho que nós andamos, né, no combate ao coronavírus, um momento também de recuperação da solidariedade entre o povo. É um negócio impressionante o que a gente vê hoje uma parcela mais expressiva da sociedade, mas também com mais dificuldade, um processo de reconstrução da solidariedade, das relações sociais, de um outro olhar de mundo, que isso também eu acho que nós vamos ter que aprofundar e podemos aproveitar esse momento e fortalecer essa relação, diminuindo o papel do individualismo e o papel do coletivo. E acho que o governo Bolsonaro, esse governo que está aí, que mais atrapalha do que ajuda do ponto de vista do combate ao coronavírus, não tem uma estratégia nacional, não tem uma orientação clara, objetiva, confunde os conceitos, os valores e o papel que nós devemos cumprir e defende única e exclusivamente o papel da economia. Ele não tem nenhuma consideração, compromisso com a vida, que é o nosso compromisso, que é a nossa relação. Portanto, eu acho que nós temos que aprofundar o tema da denúncia desse governo Bolsonaro que está destruindo a vida. Ele está construindo uma crise humanitária que nós veremos até o final de metade de maio, final de maio, nunca vista na história brasileira do último século. Eu acho que vai ser pior do que a gripe espanhola, pior do que a H1N1. Nós vamos ter, de fato, uma crise humanitária sem precedentes, né? Onde a humanidade, o país, vai se reportar por séculos sobre o que vamos viver nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Nós temos que denunciar isso. O comportamento dele é de uma crise humanitária, o discurso do ministro que agora tirou Mandetta,
Eu tenho minhas divergências políticas profundas, o papel que o Mandetta cumpriu com aquilo que ele defendeu no passado, com a sua história política, a visão ideológica, mas nesse tema do coronavírus nós tínhamos algumas afinidades. A troca do ministro, e o ministro que assumiu agora, recentemente, né, dizia nos seus discursos, que está aí hoje nas redes sociais, de que a saúde, por falta de recurso, tem que fazer escolha. A saúde tem falta de recurso porque essa direita, nesse país, ela retirou o percentual do CPMF. Prefeito, ela retirou, por favor, do ponto de vista da enfraquecção da saúde. Ela retirou, do ponto de vista do congelamento do orçamento da União e quer desvincular o tema da saúde. Quem construiu a falta de recursos foram eles, né? Eles que produziram isso com a nossa indignação, com a nossa luta para combater isso. Portanto, acho que o papel dos municípios, dos prefeitos do PT, nesse momento histórico, é de debate político, ideológico, um debate da reorganização, um debate da solidariedade e o enfrentamento desse governo que destruiu a saúde pública, continua destruindo e, principalmente, continua abandonando o município do Estado. E sem, aqui, termino dizendo de que o Haddad levantou uma questão que temos que aprofundar no segundo bloco, que é o ponto de vista da perda de receitas. As nossas prefeituras serão massas falidas em julho, agosto deste ano. Algumas se salvarão, a grande maioria serão massas falidas, porque não tem arrecadação, perda de receita, fim das políticas sociais e não há nenhuma previsão de recomposição das receitas para o município. Portanto, vamos viver momentos históricos da democracia brasileira e da República e nós temos um papel extraordinário, estratégico, fundamental em defesa dos trabalhadores e da grande maioria da população, que são os mais pobres. Ok, muito obrigado, prefeito. Passa a palavra para o Gil Carlos Modesto. Boa noite a todos. Agradecer o convite da TV PT, nesse momento histórico e significativo para o nosso país, para a nossa nação. Cumprimentar o professor Haddad, cumprimento também os colegas prefeitos Ari, Moema, Edinho e Peixoto. Bem, parabenizar essa iniciativa de se reordenar o Fórum dos Prefeitos e, assim, os prefeitos petistas participarem efetivamente desse grande debate em torno da crise sanitária e seus desdobramentos para a sociedade e para a nossa economia. É importante relembrar que, mais do que nunca, isso já vai ser comum, fica claro da importância da presença do Estado em políticas públicas fortes, que, de fato, protejam a sociedade. Vejam, nesse momento, a relevância do SUS para todos nós brasileiros. Lembro aqui que, durante o nosso governo, ao longo de 14 anos, o SUS foi muito fortalecido através das ações dos ministros que fizeram parte do governo petista, o Temporão, o Padilha, o Chioro, inclusive Marcelo Castro, que é nosso conterrâneo aqui do Piauí, enquanto deputado federal, hoje senador, também conduziu o Brasil, especialmente no enfrentamento daquela crise da Zika, dando continuidade às ações estabelecidas à aprovação pelo Chioro que ele sucedeu. Aqui eu quero ressaltar a importância hoje do consórcio do Nordeste, consórcio de governadores do Nordeste, para o enfrentamento desta pandemia aqui no Brasil, já que o Brasil, como ressaltou especialmente o Ari, está sem um líder maior na condução dos desdobramentos da epidemia. O consórcio Nordeste tem sido ativo e, através de seus governadores, tem se articulado com os prefeitos. E aqui eu ressalto o papel do nosso governador Wellington Dias, em que diariamente se comunica com os 224 prefeitos, enfatizando as medidas a serem tomadas para mitigar os efeitos da Covid-19 em nossa população. Inclusive, não somente as ações para distanciamento social, mas ações efetivas em estruturar a rede de hospitais, a rede de UBS, para bem atenderem e reduzirem
o impacto desta doença, desta epidemia nas pessoas. Inclusive, ressalta o Consórcio Nordeste a importância de seguirmos, darmos ouvido a realmente o que determina a ciência, o que determina os pesquisadores, na melhor estratégia de fazer esse enfrentamento. Eu quero aqui, Ari, inclusive ressaltar que eu represento um município de 22 mil habitantes. Nós temos 70% dos municípios brasileiros com população menor do que 20 mil habitantes. E essa epidemia chegará, por último, a esses municípios mais distantes das metrópoles dos grandes centros. Mas é neles que o impacto será maior. Não somente o impacto sanitário, mas, como você ressaltou, os desdobramentos secundários, desdobramentos sociais e desdobramento econômico. Portanto, eu quero aqui ressaltar mais uma vez a importância de nós, prefeitos, estarmos agora debatendo e buscando soluções, propostas para juntos fazermos esse enfrentamento. Inclusive, ressalto a proposta do Fórum dos Prefeitos, propostas viáveis e que, de fato, podem amortecer os impactos econômicos sobre as nossas gestões. É importante que a bancada petista, que lidera hoje um forte debate em torno das medidas da União, vou concluir, possa, o mais rápido possível, levar essas propostas para que elas sejam rapidamente aprovadas e tenham efetividade no enfrentamento desta crise. Ok. Bom, pela ordem, eu passo a palavra agora para a Moema Gramacho. Prefeita, peço, por favor, que a senhora tente se ater ao tempo, porque senão a gente não vai acabar hoje. O tempo? 3 minutos? Então, vou ser bastante rápida no cumprimento. Quero desejar boa noite. Tá. Boa noite a todos. Começar pelo nosso grande companheiro Haddad. Para a gente é muito importante poder estar conversando com alguém que dirigiu a maior cidade do país e que pode ter tantas experiências para colaborar conosco. Quero cumprimentar a Ari Vanazzi e dizer, Ari, eu torço muito para que a maioria dos prefeitos nossos do PT se filiem à ABM, porque ela é a única que faz crítica ao governo. E é importante que a gente possa fortalecer a ABM cada vez mais. Eu estou licenciada da ABM apenas para cumprir o calendário eleitoral, mas assim que acabar o calendário eleitoral, eu retorno à ABM, tá? Porque acho que é extremamente importante que a gente possa estar fortalecendo esta entidade. Quero cumprimentar o Edinho, o Gil Carlos e o Peixoto. Assim, cumprimento a todos os nossos companheiros, prefeitos e prefeitas, através de vocês. Eu queria somar as questões que foram colocadas anteriormente e vou deixar para falar das ações e das sugestões num segundo momento, mas eu acho que nós temos que encarar que estamos vivendo esta pandemia, como vocês também disseram no documento, este pandemônio, num ano, acima de tudo, complicadíssimo, que é o ano eleitoral. Então, a gente sabe que ainda tem pessoas, ainda tem partidos e oposição que se aproveitam, inclusive, deste momento para intensificar uma posição de uma forma medíocre, né, aproveitando dos problemas, das dificuldades que os municípios atravessam, neste momento que tinha que ser o foco exclusivo para o combate a essa pandemia e ao coronavírus. Então, nós estamos só no começo, né? Estamos só no começo. Vocês imaginam, aqui em Lauro de Freitas eu já estou sofrendo, como diz o povo, o que o diabo amassou, né? Em função já de uma visão eleitoral. Então, aqui o meu adversário é do DEM, a capital que está colada comigo é do DEM, então a gente enfrenta tudo isso. Imagina quando isso se intensificar. Não vai ser uma coisa simples da gente resolver. E eu acho que a gente... eu quero parabenizar a construção e a reconstrução desse fórum, prefeitos e prefeitas. Eu acho que a gente tem que aproveitar este momento para depois dar continuidade a isso. Mas também quero dizer que tem muita coisa que agora a gente já pode estar fazendo em prol do isolamento social, em prol de garantir as condições dos municípios de se prepararem, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa fazer um debate político que não pode deixar de ser feito. E temos que ter cuidado, porque a gente foi pedir tanto para não ter duplicidade de comando do governo, o cara resolveu tirar a duplicidade e agora vai ser ele mesmo falando através do novo ministro. Né? Então, isso
é uma preocupação que a gente vai ter, que nós vamos ter que estar acompanhando bem esse ministro que está entrando aí, porque senão a gente acabou referendando o Mandetta, as posturas que ele teve, a gente tem que ter cuidado com o que é que vai acontecer com esse novo ministro. Isso é muito importante. No mais, para poder cumprir esse prazo agora, eu queria colocar que nós temos uma série de proposições do ponto de vista econômico e que nós precisamos acabar com essa dicotomia entre salvar a vida e a economia. E nós temos que deixar claro que nós queremos salvar a vida, sim, e precisamos que o investimento do governo federal é quem detém a concentração dos recursos para salvar a economia, agora e depois. Porque senão, se a gente ficar se preocupando em salvar a economia, não vamos salvar as vidas. Então, eu acho que isso é muito importante, não deixar nas costas dos prefeitos e dos governadores, que é a responsabilidade deles para a economia nesse momento. Muito obrigado, prefeita. Você se ateve ao tempo, agradeço muito. Peixoto, por favor. O seu microfone é isso. Boa noite. Eu quero cumprimentar os colegas, companheiros e companheira Moema, nosso companheiro Haddad, em nome de vocês, cumprimentar todos os nossos prefeitos e prefeitas e companheiros e companheiras do PT. Eu tenho uma discussão inicial, meus companheiros, que ela vai na seguinte direção. Primeiro, o Amazonas, antes de qualquer problema da pandemia, nós sofremos uma diferença regional que é gigantesca. Por exemplo, os valores per capita para merenda escolar, para passagem de ônibus, para transporte escolar, é tudo a mesma coisa no Brasil inteiro, se nós temos uma diferença de distância que é uma situação continental. Então, isso aqui já arrebenta qualquer prefeito, independente de qual partido seja, por conta da nossa gravíssima situação de que o valor per capita para conduzir aluno, a gente não pagaria uma rabeta. E nós temos que contratar ou uma voadeira ou um barco de tamanho médio. Esse já é o primeiro crime que nós enfrentamos. O segundo problema, nós temos uma situação de queda na arrecadação, que é outra coisa gigantesca, aqui na nossa região do Amazonas. A nossa principal arrecadação nos anos anteriores vem do polo industrial. E com a pandemia, o polo industrial vai de águas abaixo e a nossa arrecadação de ICMS também vai de águas abaixo. Esse é um outro dado muito importante. Mas, atrasado, mas não menos importante, quero cumprimentar a todos vocês, dizendo que eu também sou membro afastado da nossa Associação Brasileira de Municípios, com muito orgulho, e após retornados, quero retornar para continuar fazendo parte da nossa associação. E aí, eu estou me lembrando aqui, meus caros companheiros, prefeitos e companheiros, os anos 83, 89 e 93 em diante, o partido se afirmou defendendo o modo petista de governar pelas nossas prefeituras, iniciando pelos nossos governos, aí com os nossos orçamentos participativos e por aí vai. Os colegas que me antecederam já falaram e eu queria retomar essa discussão desse fórum, meu caro Haddad, levantar firmemente o debate sobre Estado máximo e Estado mínimo. Essa é uma pauta que nós não podemos, de maneira nenhuma, deixá-la para trás. E poderia ser, na minha concepção, uma bela bandeira para a gente inserir nos nossos modelos, tanto nos municípios, mas principalmente nos nossos governos estaduais. Isso, na minha concepção, esse fórum deve abraçar, referendar, e nós vamos mostrar para esse mundo inteiro como nós estávamos certos desde o começo, quando nós defendemos um Estado forte, um Estado fortalecido. E aí, todos vocês são testemunhas que quando a crise de 2008, o Lula disse que o Brasil recebeu como uma simples marolinha, porque a economia estava forte, o Estado estava forte. Portanto, as outras questões eu vou discorrer no próximo bloco. Muito obrigado. Obrigado, senhor.
Bom, volto agora para o Fernando Haddad. Acho que foram colocadas muitas. O senhor mesmo colocou uma que é muito importante, que é a questão da dificuldade que os municípios têm de lidar com a queda da renda nesse momento. Então, eu gostaria de puxar por aí para que a gente possa falar sobre a importância que o Estado, que o governo federal deveria estar tendo nesse momento para que os municípios pudessem garantir as condições de vida, né, dos seus munícipes, porque quem está na ponta são os prefeitos, né? Eu resgataria o que disseram o Edinho e a Moema agora há pouco sobre essa questão. O Bolsonaro, o que ele está fazendo? Ele está criando uma falsa oposição. O Fernando, está sem som, Fernando. Eu estava ouvindo muito baixo, na verdade. Fernando, está sem som aí. Eu estou ligado. Melhorou ou não? Mas está muito baixo o som. Eu não estou ouvindo. Não sei se é a bateria do meu celular. Melhorou agora ou não? Melhorou. Agora está ótimo. Tá. Eu resgataria o que o Edinho e a Moema disseram sobre a estratégia do Bolsonaro de promover uma falsa oposição entre as estratégias que estão sendo apontadas, como se fosse possível optar por uma delas. Na verdade, o que está em jogo é o seguinte: as pessoas precisam compreender a estratégia dos médicos. A estratégia dos médicos não é contra a economia. A estratégia dos médicos é derrubar a curva de contágio, achatá-la, como se diz, para não implodir a infraestrutura de saúde. Porque se a gente implodir a infraestrutura de saúde, levando um conjunto de pacientes para uma estrutura que já está instalada, muito acima da sua capacidade de atendimento, nós vamos observar cenas trágicas que ninguém vai querer ver. Ninguém vai querer ver. Então, o que se faz? Você controla a curva de contágio, dando tempo para as autoridades sanitárias prepararem a infraestrutura e nós voltarmos a trabalhar todos o quanto antes. Então, é mentira falar que saúde e educação são duas coisas, uma contra a outra. Não existe isso. Olha a notícia que correu hoje. A Alemanha, que entrou duro no isolamento social, está saindo. Os médicos hoje, as autoridades hoje alemãs, vieram a público dizer que o número de pessoas infectadas no dia de hoje já é menor do que o número de pessoas que tiveram alta. Pronto. Isso significa que a Alemanha, aparentemente, pelos dados dos últimos dias, venceu a pandemia. Porque você vai vencer a pandemia quando o número de infectados for menor do que o número de pessoas que teve alta. Então, tem mais gente saindo do sistema de saúde do que entrando. Essa é a vitória. A vitória é quando o número de pessoas curadas for maior do que o número de pessoas infectadas. E aí a Alemanha vai voltar ao normal, num prazo curto. Como a China voltou ao normal em 70 dias. Ela começou a voltar ao normal em 70 dias. Agora, com essa vacilação do governo federal, que não sabe, não tem rumo, não sabe o que quer, qual é o risco que a gente corre? Ao invés de ficar 60, 70 dias nisso, nós podemos esticar isso para 100, 120, por falta de comando. Vai sair mais caro em vidas e vai sair mais caro em termos de empregos. Ou seja, o Bolsonaro vai causar um duplo prejuízo para o país. É um custo associado à sua personalidade, ao fato de que ele não é capaz de unir o país e liderar o país para sairmos todos juntos dessa crise. Ele divide o país, como quase nenhum, que eu conheça, nenhum governante está fazendo isso. Dividir o seu país é hora de unidade, de união, de propósitos.
Ele poderia estar liderando, mas ele não tem aptidão para isso. A vida toda arrumando briga, desavença. Então, ele não tem sequer personalidade adequada para um momento desse. Então, eu insistiria, além do que eu falei na primeira intervenção, é o governo federal que tem que bancar a queda de arrecadação. Não há alternativa a isso. Não há alternativa no país a isso. Conclua. Tem que bancar 60, 90 dias, o que for necessário. E não pode fazer oposição entre economia e saúde. É um erro metodológico, é um erro científico, vai nos colocar diante de um problema que nós não vamos ter forças para superar. Certo. Muito obrigado, Haddad. Passo a palavra para o Edinho Silva, já seguindo nessa linha aí, por favor. Então, eu vou seguir exatamente, né, como o Fernando terminou e um pouco como eu havia terminado também a minha primeira intervenção. Eu fico muito preocupado, claro, nós estamos conversando aqui entre prefeitos do PT, o Fernando Haddad, que foi o nosso candidato à presidência da República, certamente muitos filiados, simpatizantes estão assistindo, mas pode também uma parcela da sociedade que não tem vínculo orgânico com o PT assistindo também. Mas me preocupa muito que o partido tenha unidade, então eu penso que nós deveríamos insistir muito nisso, que eu sempre digo o seguinte, o que alimenta o Bolsonaro é a criação do conflito e da contradição. Ele se alimenta e ele sobrevive dessa forma. Ele dialoga com a sua base social, que é radicalizada, e nós não podemos menosprezar, e tem base social no Brasil inteiro, em muitas regiões, como no Nordeste, uma base menor, Sul e Sudeste, Centro-Oeste, uma base maior. Mas ele tem base social orgânica e ele dialoga com essa base social, criando a contradição e o conflito. E muitas vezes a gente cai nessa armadilha. Então, ele criou agora o conflito e derrubou um ministro de Estado, que eu concordo com o que o Ari estava dizendo, eu não tenho afinidade nenhuma com o Mandetta, com aquilo que ele fez com Mais Médicos, a forma como ele atacou, mas é evidente que nesse momento da história brasileira, no que se diz respeito ao ministro da Saúde, comandar o Ministério da Saúde para o enfrentamento ao coronavírus, ele estava numa postura correta do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico. Ele derruba um ministro em nome de manter o conflito. Ou seja, ele desmonta o que está sendo feito no Ministério da Saúde para manter o conflito. Qual é o conflito que ele quer alimentar? É o conflito da contradição entre a quarentena, portanto, uma medida de vigilância epidemiológica, e a defesa da economia. E é exatamente, eu penso que nós temos que desmascarar esse conflito. Tem que ser um mantra para nós temos que ir para a sociedade e conversar com essa parcela da população brasileira que é obrigada a sair de casa, que não pode ficar em casa para se proteger da contaminação e para proteger as suas famílias, as pessoas que eles amam. Eles não têm condições, eles se veem obrigados a sair de casa, é a diarista, é o servente pedreiro, é o pedreiro, é o jardineiro, aquele que faz o bico, que ele trabalha durante o dia, pega o dinheiro à tarde para comer à noite. E trabalhadores da saúde, os trabalhadores da assistência social, da vigilância, do saneamento básico, do transporte público, enfim, os setores essenciais que as pessoas são obrigadas a sair de casa, o lixeiro, o coletador de lixo. Enfim, essas pessoas nós temos que sair na defesa delas. Não deixar o Bolsonaro ser o porta-voz delas. Nós somos os defensores desses trabalhadores e mais, nós temos que defender medidas do Estado brasileiro que protejam esses trabalhadores. Esses trabalhadores eles são obrigados a sair de casa, nós queremos que o Estado brasileiro os proteja. Isso significa nós debatemos em cada município as condições de garantia da assistência médica, porque isso o governo não debate. O número de respiradores que nós temos por região, o número de leitos de enfermaria que nós temos por região, quanto que cada região tem condições de internar até que se entre em colapso o sistema. Inclusive, nós tínhamos que ter um site, eu vou encerrar, Pedro, um site no Brasil, alimentado pelo Ministério da Saúde, dizendo por região, por estado e por região brasileira, qual o número de leitos disponíveis, leitos SUS, leitos
da medicina privada, leitos de UTI SUS, leitos de UTIs da medicina privada, leitos ofertados, leitos ocupados, saldo de leitos. O povo brasileiro tem que saber quando nós vamos entrar em colapso, quando cada região vai entrar em colapso. Essa é uma informação que tem que ser pública, porque se nós tornarmos essa informação pública, o debate se vai ter quarentena ou não quarentena não é um debate político, ele é um debate técnico, ele é um debate de assistência médica. Eu penso que nós deveríamos, inclusive, pedir para as nossas bancadas, na Câmara e no Senado, exigir que o Ministério da Saúde diariamente alimente esses dados. Muito obrigado. Obrigado, Edinho. Peço desculpas pela interrupção. Ari, por favor. Não, eu quero aqui dialogar com essa questão que o Haddad e o Edinho levantaram. Primeiro, acho que a crise no Brasil, ela vem bem antes do coronavírus, né? O Bolsonaro aprofundou enormemente a crise, do ponto de vista da renda e do ponto de vista de tirar direito de trabalhadores. Agora ele faz uma disputa com os estados para jogar a culpa nos estados e nos municípios, a crise profunda que nós vamos ver de recessão, uma série de questões que a miséria vai aumentar, a pobreza, e ele vai jogar no nosso colo e no colo dos governadores, né, como está fazendo com os governadores do Nordeste, que foi fruto do isolamento social, de não deixar trabalhar, quebrou as empresas e por aí vai. Quer dizer, ele está buscando encontrar um culpado, os culpados, para justificar essa bandalheira que o cidadão fez, que o presidente da República fez, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Porque, veja bem, nós discutindo a questão da pandemia, todo mundo preocupado com a pandemia, os caras vão lá no Congresso da madrugada, votam um projeto que arrebenta, né, com os trabalhadores, que nem estão sabendo o que está acontecendo, porque o tema é pandemia. Então, esse conflito é justamente para poder fazer o serviço que eles se determinaram a fazer desde o golpe da Dilma. Não tem conversa. E ele vai buscar o culpado da crise econômica que ele está gerando. E vai botar no colo dos prefeitos e no colo dos prefeitos e dos governadores. Segundo, para mim, objetivamente, o Bolsonaro, né, o governo federal, ele trabalha com o conceito da crise humanitária mesmo. Ele trabalha com esse conceito. Porque, veja bem, todos os pensadores dele dizem que a população precisa se infectar para gerar o antivírus, os anticorpos para este vírus quando voltar a virar uma gripe. Eles dizem, o Osmar Terra fala, vários ministros dele dizem que tem que liberar para a população se contaminar, para criar os anticorpos. É um discurso corriqueiro no meio do setor dele, daqueles que fazem passeatas, daqueles que se mobilizam, daqueles que vão para a rua. É esse o discurso. A população tem que se contaminar. É um discurso contra a ciência que se apega a esse setor que precisa comer e tal. E eu acho que aqui nós temos que entrar com o seguinte, todos os estados, todos os países que têm responsabilidade minimamente, eles criaram um programa de sustentar a classe trabalhadora. Os Estados Unidos pagam o salário 4 meses, se o cara diminuir o salário, ele mantém o salário. A Espanha, a mesma coisa, a França, o Japão, quer dizer, os países bancaram, vamos dizer assim, a sobrevivência desse setor. E o governo Bolsonaro deu R$600, deu R$200, que nós multiplicamos para 600, para 1.200. E tem 107 milhões cadastrados. Duvido que 50 milhões de brasileiros vão receber essa ajuda, porque ele criou uma burocracia dos diabos do ponto de vista de não pagar. Então tem que denunciar uma coisa, o discurso, outra coisa na vida real. Ele não está bancando a sobrevivência da maioria dos trabalhadores do nosso país. E, por fim, eu queria dizer o seguinte, o Haddad trouxe um tema que eu acho que é um tema que nós temos que unificar o discurso, que é o seguinte, é que nós estamos fazendo a quarentena para que nós nos preparamos no país para ter atendimento. Não terá atendimento no país, não tem condições nenhuma do país atender aquilo que vai acontecer. Nós temos 700 mil médicos no país, hoje duvido que temos 750, 10% estão em casa que estão infectados. Aqui na minha cidade, eu tenho 1.400 funcionários, 10% estão em casa, tem cidade que já tem 30% em casa, então não vai ter médico, não vai ter enfermeiro, não vai ter leite, não vai ter respirador, porque o Estado brasileiro não construiu as condições e não vai construir. Então vai ser uma tragédia humanitária, porque nós não temos o que fazer mais. Nós já gastamos o que nós tínhamos que fazer, nós já produzimos o que tínhamos que produzir. Agora é não ter doente para que a tragédia não seja maior.
Então, o Estado não consegue responder, não tem como se preparar e não dá para nós entrar nesse debate, que aí a tragédia está anunciada, na minha opinião. E termino com isso. Eu quero só convite, porque esse último bloco é fazer um convite para os prefeitos, como falou a Moema. Eu sou presidente da ABM, né? E a gente tem mais um bloco de considerações finais. Então eu vou deixar para depois, Paulo. Um abraço. Tá bom. Prefeito Gil, por favor. Muito bem. Eu ressalto aqui aliás, eu cumprimento a Moema em nome de todas as mulheres que lutam pelo protagonismo na política e nas lideranças da sociedade brasileira. Um abraço, Moema. Sou também da ABM, e é importante, nesse momento, lembrar que a ABM representa muito bem e é importante estratégica para o fortalecimento do municipalismo brasileiro, Ari. Você tem toda a razão. Ouça, essa epidemia ela vai demorar mais do que a previsão inicial. Portanto, é uma prova de resistência e o debate político deve ser ampliado. E nós temos essa responsabilidade. Lembrando que, apesar da popularidade do ministro Mandetta, nosso colega médico, eu sou médico, mas quando a OMS alertou ao mundo sobre o perigo da epidemia, e em fevereiro, nos primeiros dias de fevereiro, o Ministério da Saúde decretou, através de uma portaria, o estado de emergência de saúde pública de interesse nacional, como disse o professor Haddad, medidas efetivas não foram tomadas para se fazer enfrentamento. Por isso, nós estamos vivendo essa realidade brasileira hoje de não testar em número suficiente, pelo menos os suspeitos, ou pelo menos aqueles que estão, como citou o Ari, fazendo atendimento na linha de frente das pessoas acometidas, contagiadas pela doença. Também estamos sofrendo um apagão de EPIs por todo o Brasil, mesmo na cidade mais rica e mais preparada, melhor estruturada do sistema de saúde, como é São Paulo. Então, veja que, efetivamente, o Ministério da Saúde não se preparou e não preparou os estados e os municípios para fazer de modo operacional o enfrentamento desta crise. Portanto, o ministro Mandetta ele foi um bom articulador político, mas em medidas efetivas, operacionais, para se combater a epidemia, nós não conseguimos visualizar esta atitude do Ministério da Saúde conduzido pelo colega Mandetta, que eu sou médico, como eu disse, e quero lembrar que ele, no passado, fez uma bandeira pessoal contra o Mais Médico. E aqui eu ressalto uma proposta que vem aqui do Nordeste, do consórcio de governadores do Nordeste, que, inclusive, foi hoje protocolada, dirigida ao novo ministro, o Nelson Taixe, sugerindo a ele de que esses 15 mil ou 16 mil médicos que são formados em países estrangeiros, em países que não têm CRB, ou seja, não têm um certificado brasileiro, possam vir ao Brasil numa condição especial para validação, num programa especial para validar os seus registros de médicos e possam se somar, nesse momento, aos brasileiros no enfrentamento da epidemia. É uma proposta importante, estratégica, e que fortalece especialmente os municípios que estão mais distantes dos grandes centros e que são mais penalizados com a falta de pessoal especializado para fazer o enfrentamento da crise. É importante darmos atenção a essa proposta do consórcio de governadores do Nordeste, que tem feito, inclusive, um trabalho muito significativo e importante, constituindo um comitê científico que é coordenado por diversos... Conclua, por favor. Que tem respaldado as medidas tomadas aqui no Nordeste. Ressalto, mais uma vez, a importância de nós mantermos o debate político. Nós estamos vendo que o mundo será diferente após o controle da epidemia, e será diferente porque não teremos mais aquela dúvida de que é importante termos um Estado forte naquelas políticas que protegem as pessoas, a sociedade. Certo, muito obrigado. Moema, por favor.
Então, veja só, Bolsonaro ele é muito estratégico, né? Ele faz as coisas para fazer os prefeitos do PT estarem debatendo aqui sobre os seus ministros. É importante a gente ver isso. E eu acho que, nesse momento, essa dicotomia, volto a insistir, sobre a questão da economia, da vida, nós do PT, e nós podemos estar preparando propostas para garantir que essa geração de emprego, essa economia possa movimentar os nossos municípios a partir das necessidades que temos para salvar vidas. Tipo, nós hoje estamos com subnotificação. Por quê? Se nós tivéssemos testes rápidos, eficientes, em quantidade para fazer para todo mundo, o número de casos notificados já seria muito maior. Muito maior. Entretanto, a gente não tem os testes. Os testes que existem hoje, a maioria deles estão falhos. O Estado nos mandou os testes que vieram do governo federal, mas que diz o seguinte: se der positivo, é de verdade, valeu. Se der negativo, não adianta achar que deu negativo, é melhor fazer de novo ou mandar as pessoas virem para o confinamento do mesmo jeito. Então, de qualquer jeito, a gente precisava ter investimento nas indústrias nacionais para que houvesse produção desses testes. Houvesse, se não for para produzir testes, os testes rápidos, produza pelo menos aqueles cotonetes, que aqui até o cotonete para fazer o teste adicional está faltando. Então, precisa ter crédito para que as médias, micro e pequenas empresas possam estar produzindo os materiais para salvar as vidas e, ao mesmo tempo, a gente trabalhar a capacidade do isolamento social. Aqui no município, eu quero exigir que todo mundo tenha máscara. Mas cadê as máscaras? Nós não estamos achando máscara no mercado. Então, agora o Estado fez um edital, nós conseguimos regimentar cooperativa de costureiras, fizemos associações, tudo, para a gente conseguir fazer as máscaras. Quanto de material TNT, eu vou aproveitar e fazer a propaganda aqui, viu? Essas máscaras também já estão aqui, ó. A de tecido já tem até PT, que a gente mandou fazer. Mas, então, gerar renda para as nossas costureiras. Mais do que isso, nós temos empresas nacionais de produção de respiradores, mas não está com dinheiro para investir para fazer respiradores. Nós temos aqui, lá de Freitas, uma empresa, a MDI, produtora de respirador. Eu estive ontem visitando a empresa e ele me dizendo: mãe, irmã, eu tenho como produzir, mas não tenho recurso, não tenho capital para investir. É um momento, inclusive, de exigir do governo federal que promova linhas de crédito, ache um jeito, BNDES, não sei o que é, mas tem que garantir recursos para que as empresas possam produzir o que a gente precisa para o isolamento social e o que a gente precisa para o diagnóstico, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Eu quero aproveitar também, parabenizar o consórcio do Nordeste, nosso governador Rui Costa faz parte, presidindo esse consórcio, e dizer que é muito importante a validação, né, dos currículos dos médicos. Acho que o companheiro Gil falou sobre isso. Nós precisamos de mais médicos mesmo. Por quê? Essa semana eu inaugurei uma unidade nossa de pronto atendimento exclusiva para triagem de gripes, de forma geral, suspeita de coronavírus. E, entretanto, estou sem médico. Os médicos que já existem no nosso pronto atendimento não querem ir. E nós precisamos de ter médicos. Como é que eu abro um pronto atendimento? Para lá vai todo mundo que tiver gripe, seja de Lauro de Freitas ou de outro lugar. A gente poder fazer a triagem e ter o primeiro tratamento. E agravar, sim, iria para a UTI. Mas enquanto não agrava, nesse centro a gente tem respirador, tem tudo. E a gente não tem médico para atender. É o momento da gente estar buscando também fazer com que nós possamos ter mais médicos no mercado. Então, eu queria, finalizando, eu queria que a gente pudesse dizer que nós precisamos ter mais recursos para os municípios, através do aumento do FPM, inclusive. Tem que aumentar o FPM para que os municípios possam ter os recursos e dizer onde é que eles vão investir. Tá certo, muito obrigado. Antônio Peixoto, por favor. Muito bem. Eu quero começar por onde a companheira Moema terminou. A Confederação Nacional dos Municípios, meus caros companheiros da ABM, ele está defendendo a manutenção do FPM de 2019. Ora, o FPM de 2019, não sei se os colegas concordam, ele já foi uma negativa muito grande. Então, nós precisamos, dentro do nosso fórum de prefeito, verificar
qual é a melhor forma deste financiamento. Eu diria para vocês que a nossa situação está de terra arrasada. O estado do Amazonas, ele está entre os que estão com maior risco de colapso ou já colapsou. Por exemplo, nós tivemos o primeiro caso em 13 de março, e nós hoje nós já passamos oficialmente de 2.000 casos confirmados, isso porque nós estamos, como o restante do Brasil, com uma situação de casos não testados que daria certamente para dobrar ou triplicar este caso de números de casos notificados. Nós estamos no Amazonas com 145 óbitos, o nosso município, que é de 101 mil habitantes, nós temos 17 casos confirmados e tivemos a infelicidade de ter um óbito hoje. Então, a ideia nesse exato momento é programarmos, meu caro Haddad, como é que nós vamos trabalhar a situação dos nossos mandatos diante da situação em que provavelmente nós vamos ter muita dificuldade. Já está claro para nós, já foi dito por todos os colegas, foi dito por você também, que o Bolsonaro está criando conflitos, ele não vai criar soluções, ele não vai buscar soluções. Ele vai insistir estrategicamente, como ele ganhou a eleição com as estratégias que deram muito certo para ele, inclusive com muita fake news, ele está utilizando da mesma forma e não vai investir. Nós temos que fortalecer as nossas regiões, nós temos que fortalecer o nosso grupo de prefeitos e nós temos que investir bastante com as nossas bancadas de deputados e senadores e aqueles partidos que, porventura, possam nos acompanhar, porque a nossa situação ela é bastante difícil. E, meu caro Pedro, eu termino dizendo para vocês uma coisa, que aqui no Amazonas está pacificado entre todas as prefeituras. Nós recebemos os municípios arrasados com a nossa malha viária, nós conseguimos, nesse penúltimo para o último ano, a gente conseguiu recurso de emendas parlamentares e com esta situação, nem as licitações para fazer a nossa malha viária funcionar, ou seja, recuperar a nossa malha viária, nós não estamos tendo condições. Então, é um outro elemento que eu trago a essa pauta desse fórum para a gente debater também. Muito obrigado. Tá certo, muito obrigado, senhor. Bom, vamos abrir para as considerações finais, porque, como são muitas pessoas, acaba o tempo estendendo muito. Vou começar pelo Fernando Haddad, na ordem que a gente seguiu. Só queria deixar uma pergunta, se vocês, uma reflexão, se vocês se sentirem à vontade para comentar, por favor. Existe uma necessidade de desconstruir esse conflito criado pelo Bolsonaro, todos vocês disseram isso, e eu tenho ouvido muito isso aqui, todos os dias, na TVPT, e a questão que me passa é a seguinte: será que a maior parte dos brasileiros vai conseguir perceber nesse momento o que é a política neoliberal, essa coisa de retirada de direitos, né, ao invés, e como ela se choca com o que era antes, com o Estado como motor da economia, enfim, por favor, Fernando Haddad. Haddad, o seu microfone está de novo baixo daquele jeito. Como da outra vez. Agora foi. Não, agora de novo. Sumiu. E agora? Agora tá ótimo. Tá. Eu não sei o que é, porque eu não estou mexendo em nada. Eu queria concluir aqui minha participação, primeiro agradecendo, Pedro, você, equipe da TVPT. A iniciativa é excelente. Agora, eu queria chamar a atenção de quem está nos escutando. Nós tivemos uma conversa aqui de uns 40 minutos, talvez um pouco mais. Você veja a quantidade de boas ideias que surgiram em poucas menções que foram feitas. Pega o caso aqui do que o Edinho falou. O que ele quis dizer? Se você tivesse
a informação da infraestrutura disponível em cada cidade, em termos de leito de TI, número de respiradores, número de médicos, uma informação básica disponível por município, a população ia ser a primeira a julgar a conveniência ou não de acabar com o isolamento. Porque, veja você, se dia após dia a tua infraestrutura está pressionada cada vez mais, como é que você vai sair de casa correndo o risco de não ter atendimento se você contrair o vírus? De outro lado, imagina a situação contrária, como a que a Alemanha passou a viver essa semana. Ao invés de você estar sobrecarregando o sistema de saúde, você está liberando os pacientes para voltarem para casa curados. O que vai acontecer? Vai sobrar leito, vai sobrar respirador. É óbvio que o prefeito e o governador serão os primeiros a estimular uma volta à normalidade. Uma ideia simples. Segunda ideia simples, a tal da reconversão da indústria, que a Moema falou. Fazer as indústrias produzirem o que as pessoas estão precisando, em termos de não só de equipamento profissional individual, mas para o cidadão sair de casa em mais segurança. É muito provável que nós tenhamos que usar máscaras, mesmo voltando ao trabalho, em situação para a gente ir testando as possibilidades. A questão da validação temporária dos diplomas. O governo parou de fazer o Revalida. O Revalida, para quem não sabe, é um exame que foi criado no governo Lula para validar rapidamente diplomas de médicos no exterior. Isso parou de ser feito. Tem uma fila de 15 mil profissionais médicos que querem trabalhar no Brasil. Nós estamos num momento crucial. Por que nós não fazemos uma operação dando condições a eles começarem a trabalhar enquanto se faz a revalidação? Tem muito médico que está ficando, em função do fato de estar na linha de frente, ele se contamina. E ele fica, às vezes, quando ele escapa, o que é ótimo, ele fica 15 dias, 20 dias, 30 dias fora de combate. Então, são ideias que estão surgindo em menos de uma hora de discussão com prefeitos da qualidade dos nossos. Se o Bolsonaro ouvisse governadores e prefeitos, essas ideias iam chegar a ele. E ele ia poder tomar medidas que unificassem o país em torno de uma agenda sensata, que é o que o líder, é o que se espera de um líder. Então, eu estou chamando a atenção para a qualidade da intervenção dos nossos prefeitos, qualidade das propostas que foram feitas aqui em menos de uma hora de debate. É isso que deveria estar acontecendo em Brasília, e não as desavenças produzidas artificialmente todos os dias. Obrigado, Pedro. Tá certo. Obrigado, senhor. Edinho. Eu também, Pedro, quero te dar os parabéns mais uma vez pela iniciativa, dar os parabéns à TV PT, a todos os companheiros do partido que têm trabalhado para a construção desse espaço de comunicação tão importante e que tem sido tão eficiente para nós. Eu enfim, não vou ser repetitivo aqui, não. Eu penso que as nossas posições estão bem claras. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos que fazer um esforço, vou repetir, para a construção da unidade, ou seja, o PT ter uma posição unificada e que a gente consiga chegar à sociedade um pouco nesse desafio que você colocou. A população, ela não vai traduzir, se você pedir para ela conceituar o que é neoliberalismo, ela não vai conseguir conceituar, mas ela vai conseguir entender o que é um sistema público de saúde eficiente, ela consegue entender. Ela consegue entender se o SUS garantir um respirador para ela se recuperar, se o SUS conseguir um leito de enfermaria para ela poder ser acolhida, ser tratada, ser medicada. Isso ela consegue entender, né, nesse momento de crise. Consegue entender se as prefeituras, como o Ari falou, construírem uma rede de solidariedade humana para que a gente garanta um programa de segurança alimentar para as famílias vulneráveis. Isso ela consegue entender. Isso é o antagônico, isso é antagônico ao que os
os profetas do neoliberalismo defendem, né? Eles defendem a competitividade, o quem pode mais chora menos, né? A disputa entre as pessoas, quem tem competência prevalece, quem não tem competência não prevalece. Nós que somos socialistas, que acreditamos na construção da igualdade, que acreditamos na igualdade de oportunidades, nós podemos, num momento como esse, defender novos valores. E, para encerrar, eu quero reforçar isso que o Fernando enfatizou, eu quero reforçar como uma proposta. Eu não sei quem da Executiva Nacional, não sei se o Fernando pode ser o nosso interlocutor, que a bancada, as nossas bancadas na Câmara e no Senado, defendam a construção de um site público alimentado pelo Ministério da Saúde, todos os dias, regionalizado, mostrando região por região, nas divisões que o Sistema SUS faz, né, por estado, por região, mostrando a quantidade de leitos da medicina complementar, a quantidade de leitos SUS, a quantidade de leitos de UTI da medicina complementar, a quantidade de leitos de UTI do SUS. Por que isso é importante? Toda vez que nós jogarmos o debate técnico, objetivo da ciência, sobre esse debate virulento do Bolsonaro, nós vamos derrotá-lo. Vou repetir para vocês, eu não tenho nenhuma dúvida, toda vez que nós jogarmos o debate da técnica, o debate do que é a realidade, o debate do que é a estrutura de saúde, como o Fernando conceituou, sobre esse discurso do Bolsonaro, ele vai perder. Se a população tiver acesso às informações, sabendo como que estão os leitos na sua região, é aquilo. Pode o Bolsonaro defender o fim da quarentena, pode o empresário, porque o vírus... Para encerrar, Pedro, o vírus não escolhe, ele não faz recorte de classe. Tanto é que no Brasil ele chegou no andar de cima, ele não chegou no andar do SUS. Então, o empresário que também está aí financiando campanhas para que se quebre a quarentena, ele também, na hora que ele souber que na região dele não terá, com todo o dinheiro que ele tem para comprar um leito de UTI, não terá leito de UTI, ele também vai entender que esse debate não é ideológico. Esse debate não é ideológico, ele é objetivo, ele é um debate de defesa da vida e de defesa da saúde. E, de novo, nós temos que saber conversar com a população que não consegue ficar em quarentena. Seria um erro do PT, dos partidos de esquerda, não dialogarem com essa população. Nós precisamos dialogar e dizer a eles que nós entendemos por que eles não estão ficando em casa e que nós defendemos que o Estado brasileiro garanta assistência médica caso eles venham se contaminar e ficarem doentes. E parabéns, Pedro, em seu nome transmita ao Gilmar Tato, que é o nosso secretário de comunicação, e toda a executiva do PT, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Ari, passo a palavra a você. Seu microfone está fechado, Ari. Primeiro, eu quero agradecer muito essa oportunidade. A gente montou isso em 3 dias. Eu queria agradecer a Edeli, que foi a companheira aí da direção do PT, que organizou, propôs essa iniciativa. Agora vamos ter várias lives aí durante a semana com outros prefeitos para criar nesse espaço nacional um diálogo que a gente possa extrapolar nossa cidade, nossas regiões, nossos estados. Eu acho que a gente precisa valorizar isso. Segundo, queria agradecer muito a participação do Fernando Haddad, né, que se dispôs a participar com a gente aqui, valorizando muito nosso debate, com a experiência, mas também com a visão que tem do país como um todo, que tem viajado bastante. A Moema, nossa querida companheira aí também, Laura de Freitas, né? Eu quero apenas dizer que eu acho importante nós, prefeitos, valorizar e se filiar à ABM, Associação Brasileira dos Municípios, porque as nossas entidades, outras aí, têm sido um pouco correio de transmissão do discurso político, ideológico do Bolsonaro, mas para nós, municípios, poucas bandeiras que foram defendidas, né, e que nas marchas, enfim, têm revertido na vida real na nossa cidade. Então, acho importante isso, a gente fortalecer a nossa Associação Brasileira dos Municípios, que é a mais antiga do país. Terceiro, eu queria concordar com o Edinho. Eu acho que nós tínhamos que construir, a partir desse fórum dos prefeitos, uma pauta política
de que recupere a questão do cuidado com as finanças, repasse de recursos da política pública. Terceiro, eu acho que nós tínhamos que aproveitar, mesmo com essa tremenda tragédia humanitária que nós vamos viver, estamos começando a viver agora, era recuperar o tema do Estado público, mas o tema da saúde. Porque a população vai sentir na carne agora o problema da saúde pública, né? Eles já estão vendo. Nas nossas cidades aqui, as pessoas já estão tendo um monte de dificuldades, né? Mesmo com o que nós preparamos, né? Falta médico, não tem enfermeiro, o remédio é escasso, né? Porque isso foi construído depois do golpe, essa destruição do SUS, né? E acho que nós temos que recuperar com a nossa bancada, por exemplo, a ampliação dos investimentos no SUS. É o melhor momento agora. O que nós queremos? Queremos dobrar a receita do SUS? Vamos criar uma taxação das grandes fortunas ou sobre o poder aquisitivo financeiro para botar dinheiro no SUS? Quer dizer, nós tínhamos que recuperar esse debate de ampliação da capacidade do SUS poder atender a saúde pública, né? Segundo, eu acho que nós temos que defender de forma coletiva a questão do isolamento social, com esse cuidado todo, né? Mas eu acho que é importante, hoje 75% da população em qualquer pesquisa defende o isolamento, porque acredita que é a melhor forma técnica, né, de combater o ponto de vista da pandemia que infecção da nossa população. E acho que nós temos que fortalecer, e termino com isso, esse tema da sustentação da população a partir do Estado. 1 minuto. E com justificativas importantes. Eu disse outra semana passada, a Dilma e o Lula construíram uma reserva de 322 bilhões, se não me falha a memória. Esses recursos estão sendo dados para os bancos privados. Nós temos que pegar esse dinheiro para gerar renda, né? Para o pequeno empresário, para o investidor, para distribuir a renda para as pessoas que precisam. Então, nós temos as fontes de recursos e temos para onde aplicar. Nós só vamos retomar a economia, vai voltar a crescer, se tiver investimento público. Esse dinheiro serve para isso, né? Que além de não fazer isso, ele também não libera recursos para os municípios através dos financiamentos construídos pelos recursos da própria Caixa. Quer dizer, então, está tudo travado, né? Uma crise profunda, e eu acho que junto com a bancada e com os prefeitos, podia criar uma pauta política extraordinária que está hoje no centro desse debate nacional. Não só tratando o isolamento pelo isolamento, por uma questão técnica, mas tratando o tema central, que é a distribuição do país, e que o Estado é responsável pela maioria do seu povo. É disso, eu acho que nós podíamos, a nossa comissão de prefeitos aqui, mais a bancada, construir uma pauta e tratar dela a nível nacional nos nossos debates, que depois vai aparecer nos debates eleitorais que nós vamos fazer esse ano e nós estamos vivendo em nossas cidades. Acho que isso é um momento estratégico, fundamental, na minha opinião. Obrigado, sucesso para todos nós nessa peleia aí. Muito obrigado, Ari. Gil, por favor. Ok, Pedro, agradecer mais uma vez a você e a toda a TV PT, saudar os internautas e aqui lembrar de que esse debate, esse painel foi muito bem pensado, elaborado. Temos o Ari, que representa os prefeitos do sul do Brasil, o Edinho representando o Sudeste, o Peixoto Norte, eu e Moema representando o Nordeste e o Centro-Oeste. Lembrando que o Ari, Moema e o Edinho são prefeitos de cidades importantes, cidades que têm uma renda per capita elevada, uma das melhores do Brasil, são prefeitos experientes, todos estão no 3º mandato e, portanto, têm grande contribuição a dar ainda nesse debate que precisamos fortalecer em torno de políticas públicas voltadas para os municípios para o enfrentamento dessa crise que nós enfrentamos, que nós atravessamos. Eu reforço a colocação do professor Haddad que as políticas hoje instituídas para a compensação dos municípios, elas são insuficientes. Precisamos ainda mais de propostas e que sejam canalizadas pela nossa bancada no Congresso Nacional para que atenuemos as repercussões sobre os municípios dos desdobramentos da crise econômica. O Edinho, eu quero lembrar aqui de que sua sugestão realmente é muito oportuna e prática, né, de termos um mapa de leitos disponíveis, de estrutura disponível para atender aos pacientes acometidos, contagiados pela
epidemia. Lembrando que no Nordeste, e especialmente no Piauí, esse mapa ele é totalmente conhecido pelas suas secretarias de saúde, disponibilizados exatamente quais as cidades onde tem leitos ocupados, seja leitos para internações clínicas de baixa gravidade, seja leitos de terapia intensiva. Então, é interessante mesmo que isso seja levado para todo o Brasil e canalizado para conhecimento de todos através do Ministério da Saúde. Uma excelente sugestão. E respondendo à pergunta, para finalizar, do nosso querido Camarão, está claro de que a sociedade brasileira está sensível, nesse momento, a compreender o que se passa no mundo e o que se passa no Brasil. Cabe a nós levarmos esse debate ideológico, esse debate de proposta, para se compreender, de fato, que é uma política que protege a sociedade, aquela política que favorece o neoliberalismo. Nós precisamos fortalecer a ideia, e o mundo irá emergir dessa forma depois dessa crise, de que é um Estado que oferece políticas públicas de educação, de saúde, de proteção do trabalhador, de proteção de agricultores familiares, uma rede de proteção aos vulneráveis é muito importante e necessária para termos, de fato, uma sociedade cada vez mais justa e igualitária em nosso país e em nossas cidades. Tá certo, perfeito. Muito obrigado. Passo a palavra para a Moema. Primeiro, eu queria dizer que estou muito satisfeita em participar desse grupo. Eu acho que eu quero começar a finalização sugerindo mais uma proposta. Eu acho que a TVPT, junto com esse fórum, deveria criar um quadro de experiências nos municípios e nos estados, para que a gente pudesse socializar as experiências, as dificuldades, e poder um estar aprendendo com o outro e fazendo o melhor. Acho que a gente poderia aproveitar neste quadro, colocar também esse balanço do número de leitos, de outras formas de assistência. Aí a gente conseguiria, pelo menos, uma socialização das informações e buscar tirar o melhor proveito dessas informações. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente queria ampliar nosso grupo para muito mais prefeitos de nosso país inteiro. Vamos buscar onde é que estão nossos prefeitos, vamos inseri-los nesse contexto. Bom, voltando àquela outra discussão, dessa polinização de Bolsonaro em relação à economia, à saúde ou à vida, acho que a gente tem que encarar que isso tem mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Bom, então vamos dividir. Nós, municípios e estados, vamos ficar com isolamento social, dando isolamento social, dando da saúde. Você, governo federal, vai cuidar da economia. E você vai ter que investir para que a gente possa ter as empresas tendo redução dos tributos e investimentos. Eu falo de redução de tributos, aqui em Lauro de Freitas, a cidade que tem 200 mil habitantes, relativamente pequena comparada com algumas cidades do país. A gente conseguiu, mesmo com a dificuldade financeira que nós temos, reduzir os tributos para as empresas micro, pequenas e médias. Eu estou liberando IPTU, pagar sem juros, só daqui a 4, 5 meses. Porque toda a dívida que todo mundo tinha, rolei para que todo mundo só pague em dezembro, mesmo assim parcelado e sem juros. Ou seja, estamos fazendo tudo para facilitar. Até a TFF, eu estou dizendo, vai ter alvará liberado para todo mundo, renovação, sem precisar que pagar a TFF. Ou seja, se nós que somos pequenos, estamos conseguindo reduzir tributos para facilitar para as nossas empresas micro, pequenas e médias, por que é que a União, que quando quis liberar e isentar as grandes indústrias petrolíferas soube fazer, não vai poder fazer agora isenção de tributos para as empresas não pararem, não fecharem, não reduzirem o quadro de pessoal. Essa é uma questão, além dos investimentos, pode ser as indústrias produzirem os materiais. Então, acho que a gente tinha que assumir mesmo. Tem dicotomia? Tem, mas então você cuida da economia, nós cuidamos das outras coisas. Bom, mas eu queria fazer aqui um agradecimento só a todos que estão participando aqui, nesse contexto, Haddad, Edinho, Vanazzi, deixa eu pegar o nome de todo mundo para não esquecer, Vanazzi, Gil, Peixoto, o Pedro Camarão, que está organizando. Obrigado. 1 minuto. Mas quero também parabenizar a todos os profissionais de saúde. Agradecer a eles, esses verdadeiros guerreiros que estão doando a vida deles, que estão arriscando a vida deles para salvar as nossas vidas. Portanto, um grande abraço a vocês,
Vocês merecem tudo de nós. Grande abraço. Muito obrigado, Moema. Passo a palavra para o Antônio Peixoto. Muito obrigado, quero parabenizar pela iniciativa, muito obrigado, TVPT, Pedro, em seu nome, dar um abraço a todos, um abraço aí do nosso companheiro Haddad, abraçar os meus colegas prefeitos, minha colega, que é a Serra, e dizer para vocês que a minha contribuição nesse último ponto é um chamamento para nós nos abraçarmos com as micros e pequenas empresas e construirmos uma pauta. Nesse exato momento, quando nós sairmos desta pandemia, se este grupo tiver, juntamente com o SEBRAE, juntamente com aonde tem as instituições de pesquisas, a Embrapa e outras, aqui no Amazonas, nós temos o INPA, se nós tivermos com essas empresas, com um trabalho consolidado, com um trabalho mais fortalecido do ponto de vista de todos os estudos necessários, esse setor contribuirá, sem dúvida nenhuma, com a retomada do país. Portanto, é uma proposta que construamos uma pauta com esse setor da sociedade. A outra coisa que eu defendo também é que nós possamos retomar essa discussão do fortalecimento do SUS. Acho que a grande maioria da população não tem consciência, não tem conhecimento de que tem países que não existe financiamento público e, portanto, não sabe a importância que é o SUS e o que o SUS está fazendo para salvar vidas nesse momento de pandemia. Então, eu acho que deve ser uma tarefa nossa, a tarefa nossa do Partido dos Trabalhadores, não só difundir essa grande história, como mostrar o exemplo dos nossos estados, aonde os nossos governadores, mas também das nossas prefeituras, aonde nós conseguimos, mas muito mais do que isso, no período em que nós governamos este país, como foi que nós fortalecemos o SUS. Acho que isso é uma outra bandeira muito grande para nós podermos trabalhar. E eu quero dizer para vocês que nós temos uma diferença que é preciso que o mundo inteiro conheça. Nós temos a maior população indígena do Brasil, está no Amazonas. E nós ainda, este grupo social, ele ainda não foi atingido. Como é que nós vamos trabalhar políticas públicas, meu caro Haddad? Como é que nós vamos conviver quando esta pandemia, porventura, atingir esta camada social? Nós temos aqui no estado do Amazonas, nós temos já a região do Alto Solimões, já chegou numa aldeia. De lá já vieram 7, Santo Antônio do Içá. Mas ainda está começando, é o começo ainda. Isso pode se agravar muito mais, e isso não é nenhuma discriminação, é um ponto específico que eu chamo. Atenção. E eu queria também pautar aqui, você foi muito feliz. Dá um grande abraço nesses heróis que trabalham colocando as suas vidas em risco para colocar saúde para a nossa população. Acho que essas pessoas, no final dessa história todinha, meus caros colegas, eles precisam ser agraciados de alguma forma, precisam serem valorizados de alguma forma, precisam ser tratados de uma forma, porque é uma coisa grandiosa demais. Você vê um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um fisioterapeuta, um assistente social, qualquer profissional da saúde, ser infectado, ser tratado e voltar para a sua profissão para continuar salvando vidas. Muito obrigado. Sabendo do tamanho da dor e da aflição que ele ou ela passou por ter contraído o coronavírus. E, por fim, dizer
a nossa saída está na nossa organização e na nossa união. Se nós cuidarmos bem disso, nós vamos sair como heróis também desse período de pandemia. As prefeituras que trabalharam melhor a organização terão, sem dúvida nenhuma, destaque. E eu quero dizer para vocês que, dentro daquilo que é possível, nós estamos fazendo de tudo para salvar o município de Itacoatiara, atravessando todo esse mar de dificuldade, mas com menos problemas e com muito mais vitórias, se Deus quiser. Um abraço a todos, muito obrigado. Tá certo, muito obrigado, Antônio Peixoto, Moema, Arivanazzi, Edinho, Gil, Fernando Haddad, agradeço a todos. O programa de hoje vai ficando por aqui, e você que nos assiste, espero que vocês tenham visto e compreendido o quanto é importante levar informação para quem ainda não entendeu a importância que tem o Estado e o SUS, tá certo? A gente volta na segunda-feira, às 11 da manhã, com um debate sobre os ataques aos direitos dos trabalhadores. Muito obrigado e boa noite. Boa noite.